Nós estamos no ar com o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. É sempre motivo de muita alegria para nós ter a sua audiência e a sua companhia. Hoje no programa eu bato um papo com o ex-governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Vamos falar um pouco sobre como está as suas andanças aí na militância do partido e também sobre o novo jogo político que se desenha nas últimas eleições. Nós já estamos no ar, não sai daí! É isso, como nós anunciamos, a gente tem a honra de receber aqui no estúdio do programa Jogo Limpo o ex-governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Fabiano Rossi, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria poder estar aqui com você num programa que o próprio nome diz, né, que você aperta muita gente aqui. Então, é bom estar aqui, mas é bom bater um papo com você e também conversar com a população capixaba. Governador, e assim, iniciando a nossa conversa, assim, vamos falar um pouquinho sobre a retrospectiva, vamos fazer uma retrospectiva da sua trajetória, né? Um pouco do seu trabalho desenvolvido no Espírito Santo na vida pública, que é uma vida com muita experiência, né? O senhor já foi deputado estadual, já foi vice-governador, já foi deputado federal, né? Foi senador da República e depois se tornou governador do estado. E nesse período, assim, teve eu acredito que um momento da história das eleições de 2010, talvez o momento que tenha mais marcado, foi quando o senhor foi lançado o governo do estado. Na época havia uma dúvida, né, de quem seria o candidato ao governo, né, para suceder o atual governador, né, na época, ou então governador Paulo Artung. Né? Todos achavam que poderia ser o Ricardo Ferraz, que era então vice-governador na época, enfim, o senhor foi declarado governador. Como que se deu esse momento assim? Porque as pessoas têm, às vezes, em vista, assim, que talvez houve uma dificuldade daquele entendimento naquele momento. Como se deu essa escolha? Bem, primeiro, eu de fato tive a alegria e a honra de representar a população capixaba em diversos mandatos. Eu sou muito grato à população capixaba, né, por ter exercido esses papéis que eu julgo serem importantes e que busquei desempenhar com muita altivez todos eles que eu exerci. A candidatura de governador, uma candidatura que ela se concretizou de fato no mês de abril de 2010. É bom a gente lembrar que em 2006 eu fui candidato a senador, o atual governador se reelegeu governador, o governador Paulo Artung. E ele, logo depois das eleições, né, de governador, ele fez mais ou menos o que está fazendo agora, depois da eleição municipal, lançou alguns nomes candidatos ao governo. E naquela época ele lançou o nome do Ricardo Ferraz, que era seu vice-governador eleito naquele momento, né, lançou o nome de João Coser, que era prefeito da capital e queria concluir o mandato em anos posteriores, lançou o meu nome, né, que eu tinha sido eleito senador da República, e lançou dias depois, para ter uma mulher representando esses nomes também, e junto a esses nomes, lançou o nome da deputada federal Rita Camata. Então isso foi ainda em 2006, logo após as eleições que fizeram com que houvesse a reeleição de Paulo Artung e a minha eleição para o Senado da República. Aquilo ficou circulando no meio político nos próximos anos e eu não decidia, né, não tinha decidido ser candidato a governador, mas o meu partido tomou a decisão com base naquelas declarações do então governador de fazer uma série de debates pelo estado afora, fazendo alguns questionamentos na política estadual e discutindo e concretizando e elaborando um plano de governo. Posteriormente, né, 2006, o governador então decidiu que o seu candidato era Ricardo Ferraz, né, e colocou todo o peso da sua articulação com Ricardo Ferraz, mas eu decidi, junto com o meu partido, tomar uma decisão só mesmo em 2010, se seria ou não candidato a governador. E ainda estava no processo de decisão quando nós, né, começamos a dialogar com o governador, eu e Ricardo, e chegamos a um entendimento de que o Ricardo Ferraz não era senador, poderia ser senador, eu já era senador, não poderia ser senador de novo, e seria candidato a governador. Já existiam pesquisas que mostravam
posição muito parecida, um empate técnico entre eu e Ricardo Ferraço, e a avaliação do governador à época é se nós fizéssemos uma disputa, né, não saberia o resultado, e ele ficou preocupado com isso e incentivou um acordo. Eu e Ricardo Ferraço fizemos um acordo, foi muito rápido, né? Assim, na hora que nós sentamos, fechamos o acordo rapidamente. Eu me recordo dessa coletiva, eu estava lá cobrindo. Mas a coletiva foi depois. Logo assim, depois. A gente, antes, sentamos eu e Ricardo Ferraço e fizemos o entendimento. Depois do anúncio, né? Depois do anúncio em que participou eu, Paulo Hartung e Ricardo Ferraço, acho que ouvindo algumas pessoas ligadas a ele, ficou um tempo para poder assumir de fato a candidatura ao Senado. Mas na hora da conversa, do entendimento, foi um acordo feito com certa facilidade. Isso, após esse acordo, o senhor sai vitorioso nas urnas com mais de 1.500.000 votos, uma votação histórica para a época, acho que votação histórica mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Foi porque não houve 1 milhão, mas foi a segunda maior votação do Brasil. O primeiro foi de Eduardo Campos, sim, né, 83 e um pouquinho, e eu 83 e um pouquinho também, então ficamos muito perto. Muito próximos. A segunda do Estado do Espírito Santo, a maior votação histórica, a maior votação percentual da história do Estado. Da história do Estado. Agora, o senhor conduziu o seu mandato, né, durante esses 4 anos. Em 2014, a gente teve uma polarização entre as forças políticas no Estado, né? O então governador, né, na época, o senhor era o governador Paulo Hartung decidiu lançar a candidatura e talvez rompendo uma relação política que já tinha com o senhor. Como que se deu essa situação, governador? Se deu do jeito que vocês acompanharam, né? De fato tinha um entendimento de que eu iria para uma candidatura ao governo, para a reeleição, e Paulo Hartung, se desejasse, seria candidato ao Senado. Mas ele, mesmo tendo permanecido no meu governo durante o tempo todo, com todo o seu grupo político, tomou a decisão de romper esse acordo e se lançar candidato a governador. Então, foi isso que aconteceu no início de 2014, ainda ficamos num processo de diálogo permanente, eu e ele, e outras pessoas também intermediando, buscando um entendimento, mas da parte dele não houve nenhuma condição de entendimento. Ele tinha tomado a decisão de ser candidato a governador e foi candidato a governador. E a diferença nem foi tão grande assim nas urnas, né? O governador Paulo Hartung saiu vitorioso das urnas, mas a diferença foi bem dividido, não foi? Houve uma divisão de votos. O Estado, o Espírito Santo ficou dividido. Nós tivemos 3 candidatos, 4 candidatos, mas o candidato do PT acabou não fazendo a campanha que tenha representado de fato o tamanho do PT. Então, ficou uma polarização já no primeiro turno entre eu e o candidato Paulo Hartung. E essa polarização fez com que houvesse, de fato, um rompimento, uma fissura na política capixaba. Tá certo, governador. A gente vai para um rápido intervalo, vamos continuar conversando. Hoje o programa é inteiro com o ex-governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Fala um pouquinho mais sobre política, sobre esse momento atual, né, e o cenário, como está se desenrolando. Tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Não sai daí não. De volta com o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV, hoje recebendo o ex-governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, as últimas eleições de 2016, nesse ano, as eleições municipais, o senhor teve um resultado muito bacana nas urnas nos municípios, com os municípios, os candidatos que o senhor apoiou, né? Nos 78 municípios do Espírito Santo, 40 foram eleitos ou reeleitos com o apoio do senhor, né? E mesmo sem mandato, né? O senhor hoje sem mandato. Como aqui em Vitória, no caso do Luciano Rezende, né, que foi reeleito, e também do Aldifas Barcelos na Serra, que também foi reeleito. O senhor acredita que o Espírito Santo passa por um equilíbrio de forças políticas nesse momento? Como que o senhor avalia essa situação? Olha, não é correto a gente fazer uma avaliação de resultado de eleição municipal com uma projeção automática para as forças políticas que se posicionam no estado do Espírito Santo. O resultado é um resultado equilibrado, tá certo? De fato, eu estive presente fisicamente, com imagem, com vídeo, né, com o meu partido, às vezes apoiando,
40 municípios que saíram vitoriosos, que os candidatos saíram vitoriosos. Isso não significa que outros grupos políticos também não estivessem presentes nesses mesmos municípios. Então não é uma projeção direta, tá certo, que se possa fazer. Mas olhando os principais municípios, porque aí sim vale uma relação mais direta, nos principais municípios fica claro, né, que de fato há um equilíbrio de forças políticas no estado do Espírito Santo, e esse equilíbrio de forças políticas, ele demonstra a realidade daquilo que a gente está vivendo hoje nesse estado. Nós trabalhamos por muito tempo, né, com uma perspectiva de uma grande unidade no estado, tá certo? Na eleição de 2014, o atual grupo que está no governo tomou a decisão de romper essa unidade maior do estado, do Espírito Santo, e isso perdura até o presente momento. Tanto é que o governo, né, mesmo tendo participado do meu governo até o fim do meu governo, né, se lançou candidato a governador e de lá para cá busca manter uma relação de meio que destruição da minha imagem política, né, e que tem me dado uma tarefa de fazer a defesa do legado. Aquilo que eu fiz em 4 anos no governo é extraordinário em termos de preparo desse estado para o futuro, né? Nós deixamos um estado, um dos mais organizados do Brasil, né, para a população capixaba. Terminamos 2014, 31 de dezembro de 2014, com o estado com um dos maiores superávit financeiro, recurso em caixa do país, com baixo endividamento público, né, com folha de pessoal atendendo à lei de responsabilidade fiscal, com diversos programas e obras em andamento. Então é só você verificar o que acontece hoje no Rio de Janeiro e o que acontece no estado do Espírito Santo para verificar que ninguém consegue organizar um estado que teoricamente estava desorganizado em 1 ano, né? Então nós entregamos um estado totalmente organizado. Então as pessoas do estado estão reconhecendo esse trabalho e não vou considerar, não vou aqui fazer a reflexão de que isso produziu resultados eleitorais, mas o bom é que a gente possa terminar o nosso mandato e caminhar de cabeça erguida pelos municípios, pelas ruas do estado do Espírito Santo, pelas comunidades, e isso nos dá uma garantia de que nós trilhamos o caminho correto. Governador, o atual governador, né, Paulo Artung, iniciou inclusive o mandato, né, após suceder o senhor, sucedendo o senhor, dizendo que, como o senhor disse, as contas estavam desorganizadas, né? Houve uma fala de desconstrução do mandato do senhor, né, em relação para poder se projetar. O senhor acredita que foi exatamente essa linha que foi seguida? Uma desconstrução para poder se projetar? Uma tentativa de desconstrução que, modéstia à parte, com a minha decisão de fazer o enfrentamento, ele não conseguiu. Essa é uma prática velha, é uma prática da velha política de tentar aniquilar os adversários. E eu saí do governo com o governo aprovado por quase 80% dos capixabas. Tive a condição de fazer a defesa política do meu governo. Tive aí relatórios de instituições independentes, como o caso do Tribunal de Contas do Estado, que aprovou minhas contas sem nenhuma ressalva. Tive relatório do Centro de Liderança Pública de São Paulo, que colocou o Espírito Santo como o estado mais sustentável na área fiscal do Brasil. Tive relatório da Secretaria de Tesouro Nacional mostrando a saúde, né, das finanças do estado do Espírito Santo. Então, assim, esses relatórios, esses dados, essas informações, a contabilidade oficial do estado, né, tudo isso mostrou, né, a saúde e a organização que nós deixamos no estado. E a situação do Rio de Janeiro agora mostra com clareza, né, o que é, de fato, ter um passado de desorganização e o que é, de fato, ter um passado de organização. Passado de desorganização levou o Rio para essa situação. Passado de organização deu à população capixaba a segurança que tem hoje. Então, essa prática usada pelo governo do estado, pelo governador, é uma prática velha de que a gente precisa contestar veementemente para que a população tenha a verdadeira informação e faça o seu julgamento. Governador, o senhor, após deixar o governo do estado, assume uma função na fundação do seu partido, na Fundação João Mangabeira, né, que é ligado ao partido do senhor. O senhor hoje é presidente da fundação, não é isso? Presidente da Fundação João Mangabeira.
E o senhor atuou diretamente nas campanhas, né, nessa militância política, como presidente da fundação. O senhor acha que a sua influência política cresceu nesse período, atuando, mesmo sem partido, mesmo sem mandato, perdão, nesses movimentos políticos? Olha, fazer política sem mandato é uma tarefa desafiadora, mas é tudo que eu sempre preguei na minha vida. Assim. Você não pode só fazer política tendo mandato, você não pode só ajudar as pessoas quando tem mandato, você não pode dizer para as pessoas que vai trabalhar quando tem mandato. Assim. Você precisa trabalhar para as pessoas, para a população, sem ter mandato. É isso que justifica uma candidatura, inclusive. Quando alguém que vai se candidatar pela primeira vez diz que só vai ajudar a população se eleger, né, não vote nessa pessoa. A pessoa já tem que ajudar primeiro a população para depois se candidatar, tem que ter um envolvimento com a comunidade. Então, eu mesmo sem mandato, assumi a presidência da Fundação João Mangabeira, assumi de fato a Secretaria-Geral do partido, que eu já era secretário-geral, mas a tarefa como governador não me permitia viajar no Brasil e fazer esse trabalho de organização partidária. E o trabalho da Fundação é um trabalho muito produtivo, porque a gente formula políticas públicas, a gente difunde boas práticas de gestão e a gente faz formação política. Então isso tem sido muito produtivo e eu tenho tido a oportunidade de debater política em todos os estados do Brasil e tenho certeza que eu tenho dado a minha contribuição para a prática da nova política. Nova política com ética, com transparência, com respeito, com democracia. Tudo que a gente prega, né, no Estado, eu tenho feito pelo Brasil afora. Como que o senhor avalia a presença do PSB, o partido do senhor, nas prefeituras após o resultado da última eleição? Olha, eu avalio nacionalmente muito bom, né, porque o partido que teve mais voto para prefeito foi o PSDB. O segundo mais votado foi o PMDB. O terceiro mais votado do Brasil para prefeito foi o PSB. Então o PSB é o terceiro partido mais bem votado para prefeito da história dessa eleição, né? Então isso mostra um enraizamento, o partido está capilarizado pelo Brasil afora e é bom que a gente possa crescer como alternativa política para esse país. Tá certo. Governador, a gente vai para mais um rápido intervalo. Já já a gente volta e continua conversando com o ex-governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Não sai daí não, a gente já volta. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o ex-governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, no resultado das eleições de 2016, qual o resultado, né, que mais te chamou a atenção à vista do senhor, no olhar do senhor? Olha, é difícil a gente fazer uma avaliação com total isenção quando você tem 4 municípios que disputaram o segundo turno, né? E a eleição, quando vai para o segundo turno, ela esquenta muito, né? E na hora que ela esquenta muito, ela também chama muito mais a atenção das pessoas. Sem dúvida, nós tivemos resultados meio que inesperados, né? Sem avaliar o mérito, assim, mas o Juninho conseguiu virar a eleição de Cariacica, a Aldifas conseguiu virar a eleição de Serra, né? Tanto o Marcelo como o Vidigal estavam na frente desses 2 municípios. Lá na Serra, de uma forma mais surpreendente, porque o Aldifas, ele num primeiro momento foi ajudado pelo problema que ele teve com a sua saúde. Na minha avaliação ajudou, né, porque criou um ambiente de simpatia em torno do nome dele, então isso fez com que ele crescesse no processo eleitoral, no primeiro turno, que levou a eleição para o segundo turno, mas me surpreendeu a garra dele no segundo turno, mesmo ele tendo, né, mesmo ele estando debilitado, né, ele se apresentou com uma garra muito grande e conseguiu montar uma boa estratégia de campanha e virou a eleição. Uma eleição que aparentemente se resolveria no primeiro turno favoravelmente ao deputado federal Sérgio Vidigal, acabou sendo desfavorável ao deputado Sérgio Vidigal, e teve acertos da parte do Aldifas, teve erros do candidato Vidigal, não sei porque eu não acompanhei de perto. Acompanhei mais de perto a eleição do Aldifas no segundo turno, quando eu estive presente com ele. Então eu vi a garra dele, vi o acerto da estratégia, do discurso dele, tá certo? E também me surpreendeu, aqui também, a vitória do Luciano, né? Surpreendeu a vitória do Luciano e o desempenho do Amar,
Né? O Amaro Era teve, até a próxima pergunta que eu ia fazer o senhor. o Amaro teve um desempenho... Avalie esse desempenho dele. Acima do esperado por todos, tá certo? Um bom desempenho. Mas me surpreendeu também o resultado do Luciano, porque o Luciano enfrentou uma estrutura também de poder muito grande. Né? Você vê que as forças políticas de estrutura política, de governos, né? De máquinas se organizaram em torno do Amaro, e Luciano, mesmo com a diferença muito pequena, conseguiu manter uma dianteira. Então, a eleição do Luciano foi uma eleição conquistada com muita energia, e o resultado do Amaro precisa ser também registrado. Ele teve quase metade dos votos do eleitorado. Ele acertou no segundo turno, acertou porque ele conquistou muito mais estrutura, né, no segundo turno. Ele acertou porque ele acertou na linha do debate político, tá certo? Assim, melhorou muito o programa de televisão, então ele acertou, cresceu no segundo turno, mas meu destaque para o Luciano, que conseguiu segurar isso e manter a dianteira e ganhar a eleição. Governador, com esse resultado positivo, né, nas eleições de 2016, o senhor já se considera pré-candidato ao governo do Estado em 2018 ou ainda é muito cedo para conversar sobre esse assunto? Ô, Fabiano, você sabe minha resposta já, né? Eu sei. Então, mas a gente precisa fazer, governador. Como diz o presidente Michel Temer na entrevista que eu vi, para fazer um registro aqui, para documentar aqui. Isso. No programa, no bom programa que você tem. É muito cedo. É muito cedo. Assim, de fato, assim, se serei candidato ou não, ainda não decidi. Literalmente não decidi. E se eu for candidato, que cargo vou disputar a eleição, também não decidi. Acho que é cedo. Eu concordo com aqueles que avaliam que nós não podemos, neste momento de crise que vive o Brasil, e neste momento de crise que vive o Estado do Espírito Santo, com obras paralisadas, com muitas necessidades, que a gente possa se dedicar boa parte do nosso tempo para discutir eleições de 2018, que ainda não há data muito lá na frente. Então, não farei esse debate agora, não discutirei isso agora. Acho que temos que ver como é que as forças vão se arranjando, como é que vai ser o desempenho do governo federal, tá certo? Para ver como é que nós vamos sair dessa crise. A política está muito ruim, o que vai acontecer com a Lava Jato daqui para frente? Tem muitas variáveis que precisam ser consideradas antes de qualquer decisão de candidatura ou não, tá certo? Então, eu preciso de tempo para reflexão. Já tive a honra de exercer todos esses cargos no Estado do Espírito Santo e já me considero uma pessoa assim, com o serviço prestado, e prestarei serviço à população, continuarei prestando serviço à população capixaba, independente de ter mandato ou não. Governador, o senhor fala cita essa questão do governo federal, né? O governo, na verdade, o país passa por um momento de muita dificuldade, né? O próprio impeachment da presidente Dilma Rousseff, o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Como o senhor avalia essas duas situações, esses dois pontos em específico, para melhorar a ética, talvez até do nosso país, da política do nosso país? Como o senhor avalia essa situação? Eu acho que nós estamos completando agora 32 anos da redemocratização do Brasil. Desde quando Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral, agora 15 de janeiro de 2017, completaremos 32 anos. E nesse tempo nós não fizemos as reformas que esse Brasil precisa. A reforma política, por exemplo. Nós chegamos nesse ponto que nós chegamos porque nós não fizemos a reforma política. O Congresso não fez, os presidentes que nós tivemos não deram atenção a essa reforma. Então, assim, nós temos um sistema político eleitoral que é um sistema frágil, que não inibe a corrupção, que não permite a participação das pessoas nas decisões de forma direta. Então, assim, há necessidade de aproveitar essa crise e darmos esse passo. Nós tivemos a petulância de ter um presidente da Câmara como Eduardo Cunha, tá certo? Votado pela maioria dos parlamentares, tá certo? E que nós já sabíamos o que seria. Quando foi eleito Eduardo Cunha, todos sabiam o que seria. Quando foi reeleita a presidente Dilma, todos já sabiam o que seria. Mas mesmo assim, no caso da presidente Dilma, a campanha dela levou à vitória dela. Mas no caso do Eduardo Cunha, foram pessoas conscientes que tomaram a decisão de eleger Eduardo Cunha, e deu no que deu nessa crise que a gente está vivenciando. Então, é preciso que a gente tenha consciência, é preciso mudar o sistema político eleitoral, é preciso avançar com relação ao sistema tributário,
né, que hoje é precário e penaliza quem trabalha, quem produz. Então, assim, tem uma série de reformas necessárias para que a gente possa mudar a realidade do país. Governador, o senhor se colocou vigilante, né, ao governo do Estado desde que deixou o governo e foi sucedido pelo governador Paulo Artur. A sua postura se mantém vigilante, muda? Como que o senhor se dará nesse... Não, minha postura é de vigilância. Vigilância. Imagine vocês se eu não tivesse desmentido as mentiras e a farsa do Estado desorganizado. Eu seria hoje uma liderança aniquilada no Estado do Espírito Santo. Então, esta velha política tem que ser contestada, tem que ser combatida. Então, vigilância para que a gente possa preservar aquilo que nós fizemos no Estado. Eu tenho família, eu tenho pessoas que confiam no meu trabalho, e eu não posso deixar que adversários tentem me destruir. Então, eu preciso estar vigilante. Acima de qualquer outro objetivo da minha vida, está de preservar e defender os mandatos que eu exerci. E, modéstia à parte, eu exerci o mandato de governador que honrou a maioria do povo capixaba e preparou esse Estado para poder enfrentar este momento de dificuldade nacional que nós estamos vivenciando. Tá certo. Governador, eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo, conversar com a gente um pouquinho sobre a sua trajetória política, sobre o trabalho que o senhor desenvolveu como governador do Espírito Santo e nos outros mandatos também, como senador, deputado, enfim. E comentar também sobre essa polarização, né, que aconteceu em 2014 e, além disso, as eleições de 2016, como que refletiu, né, essa situação aí, essa polarização. Muito obrigado, muito bom tê-lo aqui, as portas estão abertas para o senhor retornar mais vezes. Obrigado a você pela oportunidade, ao programa que você hoje lidera no Estado do Espírito Santo. Um abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, governador. Um grande abraço. A gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises todos os dias, 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Agradecendo também ao Hotel Comfort Suites Vitória, aqui no coração da Praia do Canto, que sempre nos recebe com muito carinho. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.